Olá a todos, e acho que estamos ao vivo. Então é assim, hoje temos um pequeno problema de espaço, que é, como eu não tenho outro tripé onde colocar a tela, eu tive de o colocar em cima deste sofá. Portanto, porque o tripé que eu tenho é aquele que estou a usar para o telemóvel, que é para poder filmar estas aulas. E portanto, o que eu vou fazer hoje vai ser muito complicado, vai ser malabarismo. Eu vou estar a pintar, vou estar de vez em quando a segurar o computador no ar, que é para vos mostrar a imagem. Outras alturas vou estar a segurar a paleta também na mão. Isto vai ser malabarismo. Vamos pintar com 7 ou 8 objetos na mão. Mas se tudo correr bem, vamos conseguir iniciar uma pintura aqui. Portanto, bem-vindo a todos. Eu gostava de apresentar a aula de hoje. Portanto, a aula de hoje vai ser sobre pintura de retrato. E ainda há pouco eu fiz uma aula em inglês às 7 da tarde sobre pintura de nu, mas desta vez vamos fazer sobre retrato. E então eu tenho uma encomenda de um retrato que vou iniciar agora convosco e que depois vai ser concluído talvez esta semana para enviar para o cliente. E então este retrato, como muita gente pediu-me como desenhar retratos e pintar retratos, nós vamos começar com o retrato a óleo. E é claro que hoje não vai dar tempo de concluir coisa nenhuma, vai ser só o início, mas eu quero que vocês percebam que aquilo que aprenderam do curso BARG e que ainda não aprenderam nada foi só o início, não é? Mas aquela coisa dos zigue-zagues e dos ângulos vai-vos permitir desenhar um rosto se seguirem o mesmo processo. Não só um rosto, mas qualquer coisa, porque tudo na vida são formas com um certo ângulo, correto? E então, a aula de hoje, como eu estava a dizer, vai ser um retrato. De momento, a tela está ali à espera em cima do... Deixem-me endireitar isto um bocadinho mais. A tela está ali à espera em cima do sofá e eu vou pintar baseado numa fotografia que tenho no computador. Uma fotografia que vos vou mostrar agora. Ora, deixem-me ampliar. Portanto, está aqui o original. E vamos pintar através desta foto. Portanto, o retrato do meu cliente, este é o meu cliente, e vamos fazer então o desenho naquela tela. Eu queria só dizer duas coisas antes de começar. A primeira é que eu queria muito mostrar um desenho que me foi enviado pela mãe. Portanto, Raquel, se me estiveres a ouvir, eu gostava de mostrar agora os teus desenhos BARG. E eu fiquei muito feliz quando eu vi isto, porque estes desenhos foram feitos por uma menina de 16 anos, enquanto estava a ouvir... Desculpem, isto faz muito reflexo. Enquanto estava a ouvir as aulas que eu dei na semana passada. Ela fez estas coisas maravilhosas. Portanto, ela imprimiu o original e a seguir fez o desenho ao lado. E então é só para vocês verem que... Espetacular para uma menina de 16 anos. É só para vocês verem que consegue-se ir muito longe em termos de realismo se prestarem atenção aos ângulos e às formas. Há uma coisa que eu tenho que frisar desde já, que é o ensino BARG verdadeiramente bem feito tem que ter sempre professor, porque o aluno vai ter de ser corrigido em coisas milimétricas para treinar a vista, para treinar o olhar. E então eu queria anunciar também outra coisa, que é, graças ao vosso apoio, muita gente mandou-me mensagens para eu começar cursos online, em que vou estar a lidar com os alunos, e esses cursos vão arrancar esta semana. Portanto, eu vou enviar-vos mensagem para o e-mail. Se não subscreveram à minha lista de e-mail, é a altura de fazerem agora, porque senão não vão receber dados sobre estes cursos. Se forem ao meu site www.nelson-ferreira.com, por favor, não subscrevam, porque isso é para os alunos ingleses, para as aulas em inglês, mas mandem-me uma mensagem com o vosso e-mail e eu depois adiciono-vos à lista. Claro que se já estiverem na lista, não é preciso subscreverem outra vez, não é? Já estão na lista. E então, eu vou começar com algumas
algumas ideias básicas sobre o rosto humano. E a primeira é que nós, quando desenhamos um rosto humano, que é mais ou menos uma oval, portanto, mais ou menos, dividimos a oval em dois e vai dar, geralmente, o canto do olho. Portanto, o canto interno, o saco lacrimal, acho que é esse o nome em português. Portanto, a altura do saco lacrimal, deste cantinho interno do olho, costuma estar exatamente a meio entre o queixo e o topo do crânio. Vamos supor que não há distorções causadas por ângulos esquisitos. Portanto, eu estou a falar de um rosto que está a olhar de frente, diretamente para vocês. Já sabem onde fica o meio, que é aqui, nesta zona de onde saem as lágrimas, quando choramos. E então, eu vou iniciar este retrato. Vou-vos mostrar novamente a fotografia original do meu cliente. Portanto, está aqui. O que é que aconteceu? Dê-me só um segundinho, porque eu vou abrir a foto que eu quero, porque fechei-a. Estava distraído e fechei a foto. Cá está. Pronto. Então tem aqui, mais uma vez, a fotografia do meu cliente. E então nós vamos desenhar este retrato. Eu gostava que reparassem que, essencialmente, é um círculo, ligeiramente ovalado, mas é bastante circular. É mais alto do que largo, mas não é muito mais alto do que largo. Portanto, há uma estrutura circular neste rosto. E também temos esta questão que eu vos falei, que é do queixo até aos olhos. Se duplicarmos, vai ter ao alto do crânio. Estão a ver? Exatamente o que eu tinha dito há pouco. Apesar de ele ter a boca ligeiramente entreaberta, o que vai alterar um bocadinho a proporção. Mas, portanto, memorizem já. Se dividirem em dois, vai ter este canto interno do olho. Isso é praticamente universal. Quase todas as pessoas têm essa proporção. É muito raro achar alguém que não tenha essa proporção. Então agora vou-vos pedir um favor, que é, se me estiverem a ouvir bem, por favor cliquem em alguma coisa, tipo gosto ou uma cena assim, que é para eu ver se o som está claro e também se a imagem aparece. Portanto, vamos começar o retrato. Cá está a tela. Eu vou pôr o computador aqui em baixo. Isto hoje, como eu vos disse, vai ser... Pronto, assim conseguem ver um bocadinho dos dois. Isto hoje vai ser um problema porque eu vou estar a segurar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, relativamente às tintas, eu vou começar isto com tinta de óleo. E há uma regra base da tinta de óleo que eu gostava de vos apresentar. Não só do óleo, mas de todo o tipo de tintas. Que é quando começarem um desenho ou uma pintura, evitem cores vivas. Deixem as cores vivas para o fim, porque a cor vai-vos distrair muito. E se vocês estão distraídos, não vão perceber a forma. Faz sentido o que eu estou a dizer. Portanto, o nosso cérebro não consegue lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. E então nós temos que simplificar para controlar o que estamos a fazer. Imaginem uma pintura muito complexa que demora 50 passos até ficar complexa. O que nós fazemos é, cada um dos passinhos que damos... Cada um dos passinhos fazemos tão simples, que esse passo nós vamos conseguir fazer na perfeição. E então, ao acumular passos perfeitos, chegamos finalmente a uma pintura que é perfeita e muito complexa. Está bem? Portanto, não saltem logo para a complexidade, porque a complexidade é feita de etapas pequeninas, perfeitamente executadas. Então vamos começar pela etapa mais simples, e foi por isso que eu vos trouxe este desafio hoje, que é a célebre questão dos desenhos Bargue e do zigue-zague. Eu ensinei-vos nas semanas anteriores a prestar muita atenção a ângulos, a prestar muita atenção a proporções através do desenho Bargue, e volto a repetir, para vocês aprenderem mesmo técnica Bargue, tem que ter professor. Portanto, não é uma coisa que se faça só em casa sozinhos. Quer dizer, dá para fazer mais ou menos, mas não vão ter aquele olho clínico que só se desenvolve através de crítica e de correções feitas por um professor. Então,
Relativamente à tela, vamos só falar durante 2 minutos sobre os materiais, está bom? E depois vamos arrancar com a aula mesmo prática. As telas são tecido e, como todos os tecidos, podem apodrecer. Portanto, uma tela não deve ser exposta à umidade, porque a umidade vai apodrecer as fibras de celulose que compõem o linho ou o algodão. O linho é tido como mais durável, mas se houver umidade, volto a repetir, até o linho apodrece. É muito importante que uma tela seja protegida de umidade. E uma das razões pelas quais nós cobrimos a superfície da tela, já vem assim de fábrica, não é? Mas está coberta por uma base de primário, é exatamente para proteger as fibras das tintas que vamos aplicar, porque algumas das tintas também são corrosivas para a celulose. Por exemplo, a tinta de óleo. A tinta de óleo, se estiver em contacto direto com o algodão ou com o linho, vai apodrecer o algodão e o linho, vai apodrecer a tela. Então, quais são os materiais que nós podemos usar? É historicamente sabido que as pinturas que melhor sobreviveram ao tempo são pinturas em suportes rígidos. Portanto, não em suportes flexíveis, em suportes rígidos. E foi por isso que eu colei esta tela. Esta tela está colada num suporte rígido, que chama-se Dibond e é extremamente resistente. Não apodrece, não expande com o calor nem contrai, não deixa passar a umidade das paredes para a pintura, protege a parte de trás da tela. E é muito importante que as telas sejam protegidas pela parte de trás também. Isto é uma coisa que muito pouca gente faz e é por isso que os restauradores de arte têm imenso trabalho passado 30 ou 40 anos, porque uma tela começa a ficar muito danificada. Portanto, é mesmo importante que se traga proteção também para a parte de trás da tela. Eu num outro vídeo à parte, num outro curso à parte, irei ensinar-vos depois como é que se prepara as telas colando em Dibond, portanto, em placas de alumínio protegidas, que é este caso. Relativamente à tela em si, o melhor são as telas de linho. Portanto, esta tela é em linho e é linho belga. O linho belga é tido como o melhor do mundo. E depois, qual é o primário que foi posto sobre o linho? Este primário, portanto, esta tela foi preparada com um primário à base de óleo e, melhor ainda, se for branco de chumbo. Portanto, o branco de chumbo recentemente está a ser demonizado porque é tóxico, não sei o quê. Não, só é tóxico se comerem. Ninguém vai comer telas, espero eu. E, portanto, as telas em branco de chumbo são as melhores do mundo porque não estalam. E com o passar dos anos isso vai evitar que as vossas pinturas estalem tanto. Está bem? Eu espero que faça sentido o que eu estou a dizer. E se tiverem perguntas a fazer sobre isso, podem perguntar que se eu vir eu responderei. Mas, portanto, as melhores telas do mundo são em linho, preparado com branco de chumbo, porque não estala, o linho, porque é mais durável que o algodão, e depois são coladas num suporte rígido. Pode ser ou madeira ou Dibond. Dibond é melhor, porque os insetos não comem, enquanto que a madeira sim. Isto não apodrece com umidade, a madeira pode apodrecer. A madeira pode arquear, portanto pode ficar torta, não é? O Dibond não, é rígido e plano e assim ficará para sempre. O Dibond não enferruja, não, etc. Pronto, há muitas razões pelas quais se usa o Dibond. Os museus estão todos a fazer isto às obras-primas. Portanto, os quadros mais famosos do mundo, neste momento, estão colados em Dibond. Está bem? Então vamos começar a pintura. E, como eu vos disse, vamos evitar cores muito vivas. Portanto, eu trouxe apenas um castanho, que no Brasil dizem marrom, não é? Um marrom escuro. Portanto, um castanho escuro. E vai ser esta a cor que eu vou usar para começar a pintura. Diluentes. Eu sou contra o uso excessivo de diluentes. Para já porque fazem mal. Vocês estão a respirar, não é? Não queremos estar a respirar gasolina, nem white spirit, nem nada dessas coisas. E depois, porque também enfraquecem a camada de tinta. Portanto, uma tinta que é diluída seca mais quebradiça do que uma tinta que não for diluída, que for aplicada diretamente do tubo. Portanto, há uma regra base do uso de diluentes, que é quanto menos melhor. Só se usa diluente na primeira camada e chega.
não se usa mais diluente. E, por favor, não confundam o diluente entre... Não confundir diluente com médio. O diluente tem que evaporar. O diluente vai-se embora. César, Dibond é escrito com D-I. Não é com D-Y. Portanto, D-I-B-O-N-D. Dibond. E, Leonilde, portanto, para a base, a cola branca de madeira tem problemas, porque não é um material de belas artes e não foi feito para durar mais do que 30 ou 40 ou 50 anos. Portanto, eu não recomendo o uso de cola branca de madeira para preparar as telas por essa razão. Se for para se usar cola, então pode-se usar cola vinílica, PVA, não é? Cola vinílica, mas sem ácido. É muito importante que esteja escrito no rótulo sem ácido. A maior parte das colas têm ácido e isso vai danificar a tela a longo prazo. Está bem? Portanto, César, o gesso, sim. O gesso é o nome que se dá hoje em dia a uma tinta acrílica mate que seca ligeiramente absorvente. É ótima para preparar as telas em linho, se quiserem fazer em casa. Mas é claro que se comprarem já feito não é preciso preparar mais. Já vem preparado de fábrica. No entanto, nada bate as preparações feitas à base do branco de chumbo que eu falei antes. É muito mais durável do que qualquer outra coisa. Porque o branco de chumbo, além de não estalar, mas o gesso acrílico também não deve estalar, vai criar uma carga eletrostática em que a tinta de óleo adere melhor. Portanto, a adesão não é só uma questão de textura, também é uma questão de magnetismo. A carga eletrostática da base feita à base de branco de chumbo vai permitir muito melhor adesão da tinta de óleo. Está bem? Ana Paula, não sei se a cola V7 é sem ácido, é só uma questão de se verificar. Deve estar escrito no rótulo. Eu sei que a cola V7 era usada para preparar telas nas belas artes, mas eu não me recordo se é sem ácido. Convém verificar sempre isso. Então vamos começar a pintura. Então respondam-me lá. Escrevam, por favor, quanto diluente é que vamos usar para diluir a tinta de óleo? Muito, médio ou o mínimo? Escrevam a resposta que eu já vou ver, está bem? Entretanto, eu vou preparar a tinta. Há 3 diluentes que eu gosto particularmente, que são, como eu vos disse, eu sou contra usarem White Spirit ou Trebentina, porque podem ser alérgicos. Muito melhor do que isso, também podem ser alérgicos, mas geralmente há menos gente alérgica, são óleos essenciais de rosmaninho, de lavanda, eu não sei dizer em português, mas em inglês diz-se lavender spike. Portanto, spike é tipo botão de lavanda, não é a alfazema toda, estão a entender? Não é apenas óleo de alfazema, é de uma parte específica da alfazema. E também óleo essencial de eucalipto. Eu uso qualquer um desses 3, gosto muito do rosmaninho porque talvez não seque tão depressa. O eucalipto seca depressa demais para mim, mas eu também gosto muito do cheiro. Mas volto a dizer, uma gota chega. Portanto, usa-se o mínimo possível só na primeira camada, está bem? Como eu não tenho esses óleos hoje, porque já esgotaram, já os gastei todos, estou a usar outro. Eu não vos vou mostrar a marca porque eu não quero influenciar-vos para comprar isto. Eu prefiro que usem óleos essenciais naturais, é melhor para vocês, mais saudável. Mas eu estou a usar uma trebentina sem cheiro. Ora, os diluentes sem cheiro, atenção, continuam a ser tóxicos. Não têm cheiro. Ou têm menos. Isso não é sempre bom, porque quer dizer que vocês estão a respirar e nem sabem a quantidade que estão a respirar. Às vezes mais vale uma coisa mal cheirosa mesmo, está bem? Então vamos começar com a tinta de óleo e vamos pôr... Eu só molhei o pincel numa gotinha de diluente e chega para agora. E vou diluir a tinta como se fosse uma aguarela relativamente espessa. Portanto, não querem uma aguarela muito fina, mas querem uma aguarela relativamente espessa. Eu agora vou descer a câmera, que é para começarem a ver o painel, e se tudo correr bem,
eu talvez consiga que também vejam um computador. Deem-me um segundo que eu vou pôr uns livros debaixo do computador, que é para vocês poderem ver a imagem ao mesmo tempo, está bem? Porque isto hoje está complicado. Isto hoje está complicado, mas a gente resolve como sempre resolveu até agora. Pronto. Vamos então levantar o computador. Eu acho que já melhorou. Sim, assim já conseguem ver a imagem, não é? E eu espero não pingar tinta sobre o computador, portanto eu vou ter cuidado com isso. Então, primeiro passo. Eu quero que vocês analisem muito bem. Eu vou só escurecer isto para verem melhor a imagem que está no ecrã. Eu quero que vocês analisem muito bem a imagem em termos de metades, terças partes e quartas partes. Quando nós olhamos para uma imagem destas, temos que prestar atenção o que é que está exatamente no meio, o que é que está para a esquerda, o que é que está para a direita, não é do meio, e por aí fora. Então, se pegarmos... Eu vou trazer o computador mais perto para vocês verem melhor. Se pegarmos nesta imagem e dividirmos exatamente ao meio, vamos ver que vai dar mais ou menos o canto da boca. Portanto, este canto direito da boca está mais ou menos a meio da largura total da imagem. Correto? E se dividirmos a altura exatamente ao meio, portanto eu vou pôr aqui o pincel, vai dar mais ou menos a altura do lábio na parte superior. Mais ou menos. E então é isso mesmo que eu agora vou fazer. Vou começar a marcar alguns pontos. Eu sei que a altura... Olhem sempre para o lado da tela para marcar os meios e depois tragam para a frente. Eu sei que a altura do lábio vai ser mais ou menos por aqui. Portanto, para agora vou só fazer uma marca simples. E eu sei que a largura, se eu dividir ao meio, eu não sei se conseguem ver, mas eu estou-me a afastar. Se dividirem ao meio e descer, eu sei que vai ser mais ou menos aqui. Portanto, vamos começar a pintar a boca e tudo isso, focando-nos nas alturas relativas. Volto a repetir, só há 3 proporções que o olho humano vê mais ou menos bem, que são metades, terças partes e quartas partes. A quarta parte não é nada mais do que metade da metade. Então agora vamos continuar a olhar para a imagem e procurar pontos essenciais. A largura do lado do rosto até ao fim da imagem é mais ou menos 1/3. E o rosto em si é outro terço, mas é um pouco maior do que 1/3. Conseguem ver? Portanto, a largura do rosto é um pouco mais do que a terça parte. Um bocadinho mais, não muito mais. E esta largura, desde o fim da imagem até aqui, ao lado do maxilar, ao lado da mandíbula, é mais ou menos a terça parte. Então vamos marcar na tela. Voltamos a marcar alguns pontos essenciais. E eu sei que esta terça parte é mais ou menos inclinada. E eu sei que a altura, o maxilar vai quebrar ligeiramente abaixo do canto da boca. Portanto, ligeiramente abaixo, vamos imaginar que é aqui. E depois faz ziga. Portanto, o retrato vai começar com 3 pontos e uma linha. E se tudo correr bem, se tivermos tempo, vai haver um retrato aqui no fim da aula. Em linha só. Hoje não vai dar tempo de fazer cor. Então, voltamos à questão do rosto. Vamos procurar mais pontos essenciais. Por exemplo, a terça parte da altura vai dar mais ou menos o topo dos óculos. Mais ou menos. Ou seja, 1/3, 2/3, que vai dar o queixo, 3/3 vai dar o fim da imagem. Eu sei que o queixo e o topo dos óculos é mais ou menos 1/3. Então vamos marcar novamente esses pontos. Já temos aqui o queixo, portanto, terça parte, aproximadamente aqui. Já temos aqui o queixo e agora então vamos marcar mais ou menos a linha que vai definir o topo dos óculos. Eu agora vou só acelerar ligeiramente para que não se perca tanto tempo. Depois, o outro lado do rosto. Digam-me uma coisa. Qual é a distância
entre o fim da imagem e o início do queixo. Escrevam, por favor, esta distância será a terça parte da largura ou será a quarta parte da largura? Escrevam e eu depois vou ver, está bem? Entretanto eu vou pintar um bocadinho e depois já me vir para ver algumas das respostas que vocês fizeram. Ora, mais ou menos aqui, talvez aqui, e depois ziga para dentro. E eu diria, talvez assim. Quarta, muito bem. Mais perto da quarta do que da terça, exatamente. Então agora vamos olhar para outra coisa. Se nós temos o canto da boca aqui, nós já tínhamos marcado e sabíamos onde era, porque é mais ou menos metade da largura. Um bocadinho mais para a esquerda, mas é mais perto da metade. Daqui até ao fim do rosto, onde é que fica o outro canto da boca? Eu diria aproximadamente terça parte. Se dividirmos esta largura total em 3 partes iguais, vai dar mais ou menos o outro canto da boca. Mais ou menos. Está bem? Portanto, vamos agora começar a marcar alguns pontos. Pronto. Vou supor que tenho o canto da boca, o que significa que já posso começar a desenhar os lábios, aproximadamente, claro. Isto vai ser ainda tudo revisto e não vai ser a forma final. Depois, vamos olhar novamente para a boca. Se eu me cerrar os olhos, eu vejo o lábio inferior como uma espécie de caravela. Parece quase um barco. Não é caravela, desculpem, é um bote. Portanto, um barco pequenino. E o lábio superior é definitivamente mais fino do que o lábio inferior. Correto? Mas como a boca está entreaberta, eu atrevo-me a dizer que a espessura do lábio inferior, comparada com a do lábio superior e a abertura da boca, a linha desce um bocadinho. Ou seja, o lábio inferior vai ser mais fino do que os outros dois elementos juntos. Está bem? Então isso agora vai-me permitir, finalmente, começar a desenhar aqui alguns pontos-chave. Finalmente, já tenho alguma estrutura para poder avançar com uma forma muito simples. Portanto, simplifiquem antes de complexificarem. Ora, o lábio superior está-me a parecer aqui muito fino, portanto eu vou descer só um pouco mais para agora. Pronto. E depois vou lidar então com a forma exata daqui a pouco. Seguinte, se olharem mais uma vez para a imagem, e nós sabemos que o canto dos olhos, o canto interno, é a meio da altura total do crânio, e eu ainda não comecei a definir o crânio, portanto eu vou só rapidamente calcular esta altura, aproximadamente aqui. Pronto, que é para podermos continuar a aula. Às vezes eu tenho que marcar alguns elementos depressa, para não se perder muito tempo, mas depois eu voltarei a explicar. Eu vou só indicar mais ou menos onde é que está também o gorro. Não gosto desta curva, mas para agora dá. Pronto. Isto para agora chega. E então, quando temos o topo do crânio até o queixo, exatamente a meio, temos então a tal parte interna dos olhos, que já tínhamos falado antes. E esta parte interna deste olho está quase na mesma vertical que o canto da boca. Conseguem ver? É quase na mesma vertical. O canto da boca está ligeiramente mais para a direita que o canto do olho. Então agora vamos fazer isso, que é, se temos a altura total do crânio, vamos dividir em 2 e deixar um bocadinho mais à esquerda que o canto da boca. Ora, este canto da boca vai ter de crescer mais um bocadinho, possivelmente. Eu depois logo verei isso. Para agora, vou só rapidamente desenhar uma estrutura muito simples. E como veem, eu não estou minimamente preocupado nem com cores, nem com
São apenas formas muito, muito simples que me vão permitir depois fazer o resto. Agora, uma sugestão para todos, que é entre o canto da boca, entre o canto da boca e o canto do olho, a base da narina está quase a meio. Portanto, metade desde o canto do olho até à base da narina e a outra metade da base da narina ao canto da boca. Está bem? Veem como as metades são tão importantes? As metades, as terças partes e as quartas partes são as mais importantes para um pintor. Então, vamos dividir esta distância mais ou menos a meio. Há de ser alguns aqui. E eu vou começar a desenhar a base da narina. Portanto, pouco a pouco, eu sei que ainda está muito distorcido, mas o retrato vai começar a aparecer. Isto agora é só uma questão de tempo. Ora, só para não se perder tanto tempo, eu vou marcar alguns pontos essenciais para não estar a falar tanto e a perder tanto tempo. Pronto. Portanto, o início do rosto está a começar a nascer. Agora, passo seguinte. A largura do nariz, portanto, o lado esquerdo do nariz, está em linha com... Deixem-me só verificar. Sim, está em linha quase com metade do queixo. Um bocadinho mais para a esquerda. Portanto, este ponto aqui. Estão na mesma vertical. Como eu já tenho ali o queixo, isso vai-me permitir subir este ponto, talvez até aqui. Exato. Parece-me bem. E vou então começar, finalmente, agora sim, já começo a ter uma estrutura que me vai permitir desenhar o resto com um bocadinho mais de confiança, porque à medida que a pintura nasce, é cada vez mais fácil ver onde é que estão os outros pontos. Eu escureci só um bocadinho para mostrar onde é que a forma da sombra vai ser. Depois, temos aqui... Eu vou só despachar 2 ou 3 linhas e já falo convosco, está bem? Só para ter a certeza que não vamos perder demasiado tempo. Portanto, temos aqui agora... Falta de tinta, só pôr um bocadinho mais, já está. Geralmente, quando eu desenho olhos, eu evito desenhar a pupila e a íris de início. Eu prefiro fazer apenas uma mancha de escuro para mostrar a forma do olho e a mancha de escuro por debaixo do olho, não é? Portanto, nesta cova mais escura. E é isso mesmo que agora vamos fazer. Portanto, vamos ignorar o olho. O olho está a subir na diagonal. Portanto, ziga, sobe para cima. E tudo isto vamos considerar para agora escuro. Para agora. Mais tarde irei lidar com isso. O mesmo com a boca. Eu sei que todo o lábio superior é escuro. E, portanto, podemos começar a dar uma sensação de sombra. E eu também sei que o início, que no meio, tudo isto é muito escuro, porque é o interior da boca. Portanto, eu vou também escurecer esta parte e não vou ter medo nenhum de perder a forma dos lábios. Não interessa manter esse tipo de coisas para agora. O que interessa é termos mais ou menos uma estrutura entre luz e sombra. E depois, no outro olho, exatamente a mesma coisa, que é, temos zigue-zague. Desculpem lá, esta proporção está mal. Desenhei isto mal, mas eu depois corrijo. Portanto, temos agora um início da forma. A parte de baixo da boca está tudo em sombra. Portanto, vamos começar a escurecer esta parte de baixo da boca também. Portanto, como vocês estão a ver, gradualmente o retrato vai nascendo. Vou só trazer um bocadinho mais de cor. Cá está. Agora, outras sombras importantes. A arcada supraciliar. Portanto, a arcada supraciliar é as sobrancelhas e toda esta zona aqui à volta. Entre os ossos zigomáticos e as sobrancelhas, cá em cima temos a arcada supraciliar, cá em baixo temos os ossos zigomáticos. Ambos muito importantes no retrato, especialmente quando é retrato de homens, retrato masculino. Não é tão importante em bebés nem em mulheres,
porque estes pontos ósseos não são tão óbvios nelas, nem em crianças pequenas. Mas em homens adultos, crucial, está bem? Então a arcada zigomática aqui mal se vê nesta imagem, porque a luz é muito... É um dia de nevoeiro, mas vê-se muito bem a arcada supraciliar. Os ossos zigomáticos é que não se veem, desculpem. Mas a arcada supraciliar tem uma sombra muito importante. Então vamos começar a criar mancha de sombra, mas continuando a prestar atenção às formas. Portanto, tudo isto vai ser sombra para agora. E do outro lado, o mesmo fenómeno vai acontecer, que é, vamos ter aqui, desculpem lá, tenho aqui um problema de forma, mais uma vez. Portanto, eu estou sempre a ajustar as formas, apesar de, por agora, não poder fazer, porque este pincel mal tem tinta e o objetivo de agora é só rapidamente marcar alguns pontos para vocês começarem a ver como é que um retrato nasce. Depois, faço o seguinte, a parte de baixo do queixo eu já comecei a sombrear, mas vou pôr só um bocadinho mais de tinta. E está aqui um zigue-zague que... Sim, vou ter que definir esta forma. Zigue-zague. Pronto. Adoro o som do zigue-zague. E a parte de baixo do queixo vamos então escurecer o suficiente para se começar a sentir que projeta sombra. Depois, não sei se repararam, mas eu não desenhei narinas de propósito, desenhei apenas a forma da sombra. Eu evito narinas, pupilas e íris até ao fim do retrato, porque são pontos tão cativantes, é como se fossem buracos negros. A partir do momento em que pomos narinas, ou íris, ou pupilas, a nossa atenção vai ficar agarrada a esses pontos e não vamos deixar quase de ver todas as outras formas que são muito mais importantes. O mais importante num retrato é mesmo a estrutura óssea. E então, vamos aqui começar a sombrear mais um pouco. Eu vou aqui rapidamente manchar alguns pontos de sombra. Ora, isto é mais vertical, esta linha. Vou puxar mais para dentro. Ele estava a ficar um bocadinho na diagonal. Pronto. Acho que agora está a começar a parecer-se mais com ele. E os óculos... este tipo de formas, tipo óculos e por aí fora, eu gosto de deixar mais para o fim, mas para agora eu vou indicar mais ou menos a forma. Porquê? Já vos vou dizer porquê. Mas a forma dos óculos vai permitir analisar... Desculpem lá, eu já falo convosco. Eu para agora estou só a marcar aqui alguns pontos. Estou só aqui a marcar alguns pontos para poder depois falar convosco. Eu diria que é mais ou menos aqui. E vou só pintar esta parte para se perceber melhor. Pronto, está a começar a nascer. Esta forma está errada, a base do queixo. Eu depois vou alterar, vai ter que ser trazida ligeiramente mais para a esquerda aqui e corrigido o ângulo, mas isso faz-se mais tarde. Continuando com os óculos, eu vou criar aqui uma estrutura simples em que, quanto mais depressa eu despachar isto, mais depressa vou conseguir falar convosco. Então vamos só acelerar um bocadinho. Pronto, para agora dá. Para agora chega. Então, agora que temos o início do retrato a nascer, é a altura de começarmos a redefinir algumas das formas. Portanto, há formas que ainda não estão corretas, nem poderiam estar, não é? Porque é o início de um retrato. E então agora vamos começar a criar mais realismo.
sendo mais específicos com as formas. Há formas que ainda estão muito generalizadas. Por exemplo, esta oval do topo da cabeça não diz nada. Não é a forma do crânio que está ali. Portanto, vou só buscar um bocadinho mais de tinta, o que inclui mais uma gota de diluente, porque o diluente, entretanto, evaporou. Pronto. Agora sim, temos tinta líquida outra vez. E então, quando olho para este tipo de formas, sinto que é toda uma estrutura. Por exemplo, ainda nem desenhamos os óculos, não é? Nada disto ainda está. Eu para agora vou só pôr um iniciozinho. Só para se ver melhor. Onde é que os óculos depois vão ser? Mas o que me está a intrigar mais é a forma do crânio, porque volto a repetir, a estrutura do crânio é muito mais importante do que os detalhes das feições. Os detalhes das feições não são muito importantes, está bem? Se há uma coisa que vocês têm que aprender é que os detalhes das feições são o menos importante no retrato. O menos, não é o mais, é o menos. Então vamos voltar à estrutura óssea, porque a estrutura óssea interessa-me muito mais. Mas entretanto deixem-me só rapidamente esboçar a roupa e sigo exatamente os mesmos princípios, que é o zigue-zague. Este ponto deixa até ali. Está correto. Zigue. E portanto não deixar... Pronto, vou só despachar isto agora para a seguir podermos continuar o retrato. Às vezes é difícil ensinar e pintar ao mesmo tempo, portanto não levem a mal estas interrupções em que eu não estou virado para a câmara, nem estou a mostrar-vos tudo, porque senão esta aula demora imenso tempo e nós só temos 1 hora disponível. Ora está, aqui está o início então do nosso retrato. E, como eu vos estava a dizer, há formas que ainda não estão minimamente definidas. Portanto, nós precisamos ainda de marcar a sombra debaixo dos olhos. Há tanta coisa que ainda não está. E então, sempre com zigue-zague, está bem? Sempre tendo em linha de conta que uma curva tem que ser definida também com zigue-zagues. Não é apenas uma curva. Porque senão fica gorda, fica... Quase nada na natureza é uma curva perfeita. Temos de procurar sempre os zigue-zagues que estão incluídos nessa curva, que estão escondidos no meio da curva. Está bem? Agora, voltar aqui ao canto do olho. Portanto, ele está a começar a nascer. Do outro lado também, eu vou só marcar... Eu não gosto nada desta forma que fiz aqui. Acho que está terrível. Vou só marcar uma forma um pouco superior. Esta curva está mesmo mal. Tem que ser muito mais acima. Tem que ser aqui. E depois então vai para aquele lado. Eu vou ignorar detalhes nesta fase do retrato, porque temos de começar de uma forma mais impressionista e mais fluida. Os detalhes são sempre feitos no fim. Agora, a arcada supraciliar, vou só definir novamente e um pouco melhor. Temos aqui um zigue e depois temos um zague que, na minha opinião, pode até se calhar descer um bocadinho mais. Eu vou descer esta linha ligeiramente mais. Acho que melhorou. Mas desceu demasiado. Isto são coisas de 1 milímetro. Eu quero que tenham essa noção. Portanto, um retrato bem feito não é feito à pressa, nem é feito sem observar. Portanto, se temos aqui os óculos, a arcada supraciliar é só ligeiramente acima. Afinal, a linha original era a que estava correta. Sim, é sempre do geral para o particular. Portanto, Héctor, é sempre isso que se trabalha. Nunca se começa com os pormenores. Os pormenores são sempre no fim do retrato. Está bem? Nunca no início. E isto é o início apenas. Isto ainda não é nada.
Isto não se parece nada com o que a pintura vai se tornar no fim. Agora, eu tenho que marcar aqui um zig, porque estava a ficar muito curvo. E mais uma vez este zag, vou só redefini-lo um pouco melhor. Sim, está a começar a melhorar. Um pouco mais de tinta. Agora, outras sombras importantes. Eu vou só para despachar o retrato, vou só marcar aqui algumas sombras no canto para começar a mostrar a estrutura um pouco melhor. Pronto. Portanto, vai ser o início da orelha. Ainda não temos orelha, mas vai ser o início da orelha. E o topo da orelha, como vocês podem ver, não sei se veem, mas o topo da orelha, que não se vê bem, está escondido, está ao nível da parte de baixo dos óculos. Está na mesma horizontal. Então, se eu supor que a parte de baixo dos óculos está aqui, que isto não está correto, tem que subir um bocadinho. Pronto, talvez ali. Se eu supor que a parte de baixo dos óculos está ali, desculpem, isto está muito curvo. Vou só aqui mudar mais uma coisa que me estava a irritar. Pronto. Já está um pouco melhor. Se a parte de baixo dos óculos é aqui, então o topo da orelha vai ser aproximadamente aqui também. Agora estou só aqui a olhar a forma. Portanto, temos um zig, a seguir um zag que vai para dentro. Foquem-se sempre nos zig-zags, está bem? Zag que vai para dentro. E depois temos uma mancha de sombra. E tudo isto vai ser sombra. Pronto. E é uma sombra até relativamente larga. Estão a ver como pouco a pouco a estrutura vai se desenvolvendo, mas tem que ser tudo pensado, não é uma coisa que simplesmente se faça. Não, ninguém pinta assim. Ou melhor, pintam, mas não se pinta bem. Depois, a base do nariz, eu vou só marcar aqui a sombra um pouco mais, porque está muito vaga. Eu estou a começar agora a acentuar alguns pontos de sombra. Tirar mais tinta. A base do nariz ainda não tem a forma que eu quero. Ainda está muito genérica, não é? Está muito mal feito. Então vamos marcar zig para baixo, zag para cima. Portanto, aqui zig para baixo e depois zag para cima. É provável que a narina depois esteja aqui. Mas eu agora ainda não estou a pensar muito na forma da narina. Como eu vos disse, deixo sempre para o fim esse tipo de detalhes. Depois, a parte de baixo daqui da boca, isto vai ter que escurecer mesmo. Porque senão não conseguimos perceber a estrutura do lábio inferior. Eu vou só escurecer isto aqui, só para começarmos a... E agora, se olharem para o lábio inferior... O próprio lábio inferior, desculpem, é que o ecrã subitamente fica brilhante, portanto vou ter que afastar um pouco, mas se olharem para o lábio inferior, mais ou menos metade da altura está na luz e a outra metade está na sombra, mais ou menos. Então vamos começar agora a sombrear o lábio inferior. Sombrear o lábio inferior só com uma indicação muito leve de sombra e podemos até perder o contorno na sombra de baixo, não faz mal. Porque estamos apenas a começar a criar a estrutura do retrato, está bem? E, Héctor, a parte de baixo da orelha ao nível da base do nariz... não, depende das pessoas. A parte de baixo da orelha, geralmente, está ao nível desta parte de cima do lábio ou da base do nariz. E se mexe muito. Mas, mais uma vez, depende do ângulo. Se eu fizer assim, a orelha está muito mais alta, não é? Muito mais alta que o nariz. E se eu fizer assim, a orelha está muito mais baixa, está ao nível da boca. Mas num rosto, olhar em frente é entre o lábio e o nariz. Depende de pessoa para pessoa. Agora, vamos voltar... Está-me a apetecer pôr um tom mais escuro, porque isto ainda está muito
ainda está muito simples. Vamos agora a um tom mais escuro. Eu vou marcar só com mais violência esta sombra, para começar a ter mais... Pronto. Estamos a começar agora a marcar para ter um pouco mais de força gráfica, não é? Porque estava muito simplificado. E agora vou só, muito rapidamente, trabalhar as roupas, sem perder muito tempo. E porquê é que eu vou trabalhar as roupas? Para criar contexto. Porque se alguns desses escuros da roupa começarem a ser marcados, eu vou conseguir ver melhor se a forma do rosto está correta ou não. Porque de momento custa muito a ver, porque são apenas manchas e linhas muito simples, não é? Portanto, eu vou só rapidamente marcar algumas das sombras que estão aqui no rosto. Vou também marcar esta sombra aqui para começar a dar uma ideia de expressão. Mas é apenas um apontamento, não é a forma ainda. Porque são sombras muito leves, não é? Portanto, não me interessa marcar com muita força. É apenas para começar a criar um contexto em que se vê o que está realmente a acontecer ali à volta. Agora, esta forma está errada. Esta forma tem mesmo que descer mais e depois zigue-zague. Portanto, a linha de cima está errada, não existe. É a linha de baixo. Um pouco mais de tinta. Eu já vos vou mostrar depois como é que se apagam as linhas que não estão corretas. É muito simples. É com diluente. É muito, muito simples. Pronto. Já se começa a ter uma noção da estrutura do rosto, já é mais fácil analisar o que está aqui a acontecer. Eu vou só desenhar o resto do barrete, que ainda não está. Ora, pronto. Agora temos a forma fechada. Pronto. Vai-nos ser ainda mais fácil analisar a forma, à medida que está a nascer. E não temos os óculos. Eu ainda nem sequer fiz o outro lado. Como veem, não é muito importante. O importante é que o que se faça bem. Mas então vamos começar a indicar agora o outro lado um bocadinho. Porque senão nunca... Não é? Senão não temos óculos. Sim, não está a ficar mal. Aqui a parte superior eu diria que é por aqui. E portanto esta linha sobe. O meu pincel já não tem tinta, mas não faz mal. Eu estou apenas a marcar alguns pontos para mais tarde repintar tudo como deve de ser. Portanto, isto é um desenho de estrutura só para mostrar o que é que vai ser. Agora, quando eu olho para este desenho, há aqui alguns elementos que me parecem tortos. Eu vou puxar os óculos mais para fora, porque estavam a ficar muito pequenos em relação ao outro lado. Agora já está um bocadinho mais correto. Não está absolutamente correto, mas está correto que chega. Os óculos projetam sombra na pele. Então é a altura de marcarmos algumas dessas sombras aqui também. Que é para o nariz começar a ter alguma espécie de definição, não é? E aqui também. Portanto, eu vou marcar a sombra debaixo dos óculos. Cá está. Ora, está a começar a nascer, não é? E isto é fácil, Leonilde. É fácil se nós pensarmos na estrutura. E depois tudo o resto é cada vez mais fácil. Agora, o que é que vamos fazer a seguir? Porque isto ainda há tanto para fazer. Mas eu vou ter que me focar só no essencial, porque... que chatice. Acabei de olhar para o relógio e só temos 5 minutos. E então, se tiverem perguntas a fazer, agora é o momento. Eu depois vou continuar esta pintura e vou filmar todo o processo para vocês poderem ver mais tarde. Vai estar no YouTube, portanto, por favor, subscrevam ao meu canal de YouTube. E, como eu estava a dizer, isto agora é o mais importante de todos.
de tudo. Finalmente vou lançar esta semana cursos online no Patreon e também através do meu site. Dei-me mais um dia ou dois, porque eu estou a atualizar o site e vou incluir a informação toda. E isso vai permitir-vos estar a desenhar e a pintar e eu vou poder ver o que é que está mal e vou-vos corrigir. E também o que é que está bem. E então... Zé Pedro, então eu vou fazer isso mesmo. Vou apagar um elemento com diluente, que é para veres como é que se corrige. Ora, com um pincel limpo... Este não está limpo. Eu acho que tinha aqui outro. Agora não acho. Mas está limpo que chegue. Com um pincel limpo e molhando no diluente... Portanto, basta, mais uma vez, basta uma gota. Nós não queremos o pincel muito molhado. Eu vou-vos mostrar o que é que estava aqui a acontecer com a pintura. Vou só descer um bocadinho mais. A boca está torta. Eu depois mudo isso tudo. Mas vou apagar uma linha. Vou apagar, por exemplo, esta. Ou esta, que não interessa nada, não é? No canto. Portanto, molhamos. E depois, com papel de cozinha absorvente... Tenham a certeza que é uma marca que não deixa pedacinhos de papel, não é? Tem que ser um papel forte. Eu gosto muito do papel de cozinha. Retiramos o excesso. E como veem, a linha praticamente que desapareceu. Ainda deixou um pequeno traço, mas não é nada que nos incomode mais tarde, quando nós estivermos a pintar. Portanto, como eu estava a dizer... por favor, partilhem entre os vossos amigos. Eu gostava que cada um de vocês enviasse a pelo menos 20 pessoas. Vocês conseguem fazer isso, não conseguem? Devem ter 20 amigos. E eu vou-vos enviar os dados dos cursos para o e-mail. Portanto, têm que subscrever para o meu e-mail, porque senão não vão receber a informação. E é muito fácil. Vão a www.nelson-ferreira.com e enviem-me uma mensagem privada com o vosso e-mail e eu adiciono-vos à lista das aulas em português. Não subscrevam, está bem? Porque o subscrever no site é apenas para alunos em inglês. Mandem-me mensagem privada e eu depois adiciono-vos à lista em português. Então aguardo com expectativa os resultados das vossas pinturas. Se estiverem a pintar em casa, vão enviando alguns dos resultados. Como aquele da Raquel, que eu já agora vou mostrar outra vez. Para os que só entraram agora, eu achei que isto estava fantástico. E estava tão bom que... Porque ela só tem 16 anos. Ora, onde é que está? Está aqui. Cá está. Vou só abrir a foto. Pronto. Mais uma vez... foram os desenhos que ela fez e tem apenas 16 anos de idade. Os desenhos Bargue que ela fez através das aulas que viu aqui. E sem correção. Portanto, isto foi só feito por ela. Muito obrigado a todos e então até o próximo domingo à mesma hora, está bem? Por favor, partilhem e enviem aos vossos amigos. Então, adeus, até breve. Tchau.